Começar. Boa noite a todos. Vamos lá para mais um dia de estudo e aprendizado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil agora em relação ao Oriente Médio. É muita gente inocente morrendo, um período de turbulência muito grande. E esse final de semana, a espiritualidade, através da Mônica Medeiros, pediu para que a gente colocasse as nossas orações para aquela região. A gente sabe o que aconteceu em Gaza, mais de 40 mil mortos, muita criança, a maioria inocentes, agora na Líbia também, no Líbano também, muita gente inocente morrendo em função de alguns, né? Então, pensando nisso, eu trouxe uma oração que é justamente, chama-se Oração da Paz. Então, nós vamos começar o nosso evento, eu vou ler essa oração para a gente, mentalizando essa região. Oração da Paz. Nosso Senhor Jesus, o mundo não soube receber a paz que nos confiaste. Ao longo de teus caminhos, onde espalhaste a alegria e a abundância, o amor e a luz, o homem disseminou a agonia e a miséria, a treva e o ódio. Deste-nos a alma divina da vida, mas a humanidade ainda persevera nas sombras da morte. Socorre-nos ainda mais uma vez, Jesus amado. Cessando a luta homicida que transformou a terra num vale extenso de angústias expiatórias. Dá, Senhor, que as imortais falanges de tua misericórdia suavizem a dor dos que padecem, oprimidos pela guerra destruidora. Ilumina o entendimento dos homens para a execução de teus divinos desígnios. Fazer-lhes compreender a transitoriedade da experiência humana. Cessa o rumor do egoísmo do mundo. Desfaz as sombras da vaidade. Ajuda-nos a exterminar os vermes do orgulho. Auxilia-nos a deter os impulsos da iniquidade. Paralisa a força do mal. Anula os processos da violência. E guia-nos ao bem para que a tua paz nos fortaleça os corações. Ensina aos homens, Senhor, que se o mundo está repleto de orientadoras, só ti permanece a verdade. Que se a evolução oferece variadas sendas, só em ti encontraremos o caminho reto. Que o mundo é uma escola benemérita, onde podemos atravessar numerosas existências, só em ti receberemos a vida. Ó estrela sagrada dos destinos terrestres, debruça-te sobre a noite dolorosa do mundo e dá-lhes a claridade bendita. Onde todos os povos, concede-nos o pão da tua sabedoria. Mestre do amor, estende ainda as tuas mãos compassivas para a humanidade que chora. Príncipe da paz, esperamos por ti no círculo de nossas lutas para a verdadeira vitória do bem. Ouve, Jesus, as nossas súplicas. Recebe as nossas esperanças. Tende os nossos roubos. Perdoa ainda as nossas fraquezas e deixa cair a tua bênção de amor e luz sobre a imensa noite de discórdia que invadiu a terra, para que o céu glorioso da fraternidade e da paz ilumine as nações do mundo em marcha para a nova era. Que assim seja. Assim seja. Depois de uma oração dessa, não precisa falar mais nada, né? Ela já expressou tudo que a gente queria. Bom, gente, então hoje nós temos um assunto muito bom para falar, que são sobre as igrejas, os templos e rituais da Bizantina. Vou começar com uma poesia do Afonso de Guimarães, lá do livro Parnaso de Além-Túmulo, que chama Santi Virgo Virginum. Sobe da terra em ondas luminosas um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de tributos e rosas aromatizam todos os impérios. Não há terras, canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos cílios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja em magnificência ampla e radiosa nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que eu vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos, pobrecidos. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar com duas frases espíritas que são bem próprias para esse tema. Uma é de Emmanuel, que fala o seguinte:
A religião não se encontra nos templos suntuosos, mas no templo interior de cada criatura, na consciência pura, na fraternidade e no bem que se faz. O outro de Chico Xavier. O Espiritismo não exige templos nem altares, porque o templo verdadeiro é o coração e o altar e a consciência. Então, agora nós vamos detalhar, e eu vou dar alguns exemplos. E na hora dos exemplos eu quero falar um pouco da minha intenção, porque desde que eu terminei esse estudo, eu fiquei pensando como é que eu iria abordar isso de uma forma didática, mas de uma forma que não desrespeite, né, a crença das pessoas, que não desrespeite a forma delas de pensar, mas que não deixe de falar a verdade, né? Porque aí é um dilema que a gente vive. Então, vamos lá. Na visão espírita, templos e igrejas como locais físicos de adoração não têm a mesma centralidade que em outras tradições religiosas. O espiritismo valoriza mais a prática dos ensinamentos morais e espirituais do que a existência de edifícios consagrados para o culto. Essa postura tem origem no entendimento de que a espiritualidade é algo interno e não depende de rituais ou locais específicos para ser vivida. Não concordo com a construção de igrejas, já eu falando, e templos luxuosos, sendo que temos a necessidade de obras sociais, aplacar a fome, reduzir o sofrimento das pessoas. Esses valores gastos para agradar a Deus, entre aspas, não fazem sentido, para mim. Entendo que pessoas precisam de lugares para buscarem essa conexão. Muita gente ainda tem essa necessidade, né? Se sentirem em paz, mas não precisando de tantos templos de forma que são construídos. Eu viajei muito e eu tive em cidades como Lisboa e como Roma, que é uma coisa que vocês nem sonham, quem não foi. Roma deve ter mais de uma centena de igrejas, é praticamente uma por cada esquina. E a suntuosidade daquela época, né, todas têm algum detalhe de ouro, todas têm. E tem umas que são inacreditáveis. Né? A Basílica de São Pedro, né, tem 23 mil metros quadrados de área construída, e é a obra humana que mais me impressionou em todos os lugares que eu já fui. É uma coisa. Só que, assim, quando cheguei no Doutrina Espírita, então, das coisas que eu mais gostei é que aqui não tinha clero e aqui não tinha ritual. São duas coisas que eu gostei muito. E dentro do estudo da filosofia espírita, nós vamos ver agora por que para alguns faz sentido e para outros não faz. Então, quando eu vejo alguns exemplos que eu vou dar aqui para frente, de campanhas, por exemplo, para se juntar dinheiro para construir mais igrejas, sendo que já tem um monte de igreja, e a visão de Deus disso, eu acho que a gente está com a visão distorcida. Você constrói igreja para agradar a Deus, porque o que se fazia antigamente era isso. Você construía templos para reverenciar a Deus com escravidão, né, com a escravização das pessoas que trabalhavam, não pagavam, morriam muito nessas construções, se colocava todo tipo de detalhe luxuoso, sendo que a população maior daqueles lugares estava morrendo de fome. Então, não tem sentido. Hoje, eu não mudei minha forma de ver. Eu acho que você construir templos suntuosos, sendo que tem muita carência social, que o trabalho social seria muito melhor do que esse tipo de construção, é uma coisa que eu penso. Eu falei no início que a gente tem que respeitar quem vai. Eu sei que tem gente que precisa de ter aquele lugar. A casa espírita, para mim, é uma casa de paz. Aqui é um templo de paz. Mas a filosofia que se é construída uma casa espírita é diferente. A casa espírita é construída com sentido de acolhimento, de caridade, de receber as pessoas, de ter sala de passe, de ter sala de atendimento fraterno, sala de estudo. Né? Você não tem hierarquia, não existe hierarquia no espiritismo. O presidente da FEB não é a hierarquia máxima que manda, não existe isso. Nós somos subordinados a uma única filosofia, que é o que está na obra do Espírito. Bom, então vamos ver alguns pontos que a igreja, o Espiritismo fala em relação a isso. Espiritualidade sem rituais formais. O Espiritismo não adota rituais, cerimônias, sacramentos ou sacerdotes. Para a doutrina, a verdadeira religião está nas ações e no comportamento moral das pessoas, e não nos atos exteriores. Dessa forma, a prática espiritual é vivenciada na vida cotidiana,
e não em templos ou igrejas por meio de cerimônias específicas. E aí vou voltar no tema que eu comentei, né? Eu vivi na Igreja Católica por 45 anos. Então, o que eu vou falar aqui é a experiência que eu vivi. Então, não estou aqui para desrespeitar nem nada, mas eu vou contar a minha experiência. E a minha experiência foi muito ruim, muito dolorosa, muito sofrida mesmo, até eu encontrar um caminho onde eu estou aqui até hoje, já há 14 anos estudando essa doutrina. Né? Essa necessidade de um lugar de paz é das coisas que mais assim me conforta de entender, né? Que a pessoa ela vai numa igreja, ela vai num templo, igual tem templo budista, tem templo de várias religiões, procurando aquela paz. Só que eu vejo que não existe a necessidade, como a doutrina espírita fala, de ter aquele lugar daquela forma. Eu acho que a reverência a Deus tem que ser na simplicidade. E aqui fala muito claro isso. Como que a gente vai, às vezes, para o centro espírita, vai para a igreja católica, vai para um templo evangélico, vai para um templo budista, e depois que você sai de lá, você não tem templo dentro de você, um básico que se existe de evolução moral. Que sentido tem isso? Então, é separar o que é o ritual que a pessoa gosta, o tempo que ela gosta, a conduta. Aqui no centro espírita, a gente tem a conduta, a gente não precisa ter o templo nem o ritual. E eu vou falar aqui para frente, depois de alguns rituais, que eu queria, assim, uma forma didática, mostrar o meu pensamento. Por quê? Porque eu acho que não existe muito questionamento das pessoas, não se virou uma coisa automática. Por exemplo, uma das coisas que mais me fez sofrer, entre aspas, foi isso. Eu tive um período muito difícil com isso. Por quê? Porque é um ritual que muita gente precisa, que conforta o coração de muita gente, mas que para outros não tem sentido. Para mim foi isso. Por que não tem sentido? Porque era um ritual repetitivo, era sempre as mesmas coisas, raramente você tinha uma homilia que te agregava alguma coisa. E eu não via sentido. Então, eu comecei a questionar isso quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui até 45, eu fui muito com essa coisa. Outras coisas que eu queria divulgar um pouquinho para a gente pensar. Batismo é um outro ritual. Quer dizer que se a pessoa não for batizada, ela não é filho de Deus? O pagão é aquele que não é filho de Deus, então, se você não for batizado no ritual católico do batismo, você não é filho de Deus. Isso é uma coisa que tem lógica? Para mim, não tem lógica nenhuma. A gente, a partir do momento que é criado como espírito, que é criado como ignorante, no sentido de desconhecimento, com livre-arbítrio para escolher o que você quiser, ali você já é o filho de Deus. Então, não é por causa de uma coisa ou outra que você vai deixar de ser filho de Deus. E esse tipo de reflexão, gente, eu queria falar, a gente faz isso dentro da casa espírita. Porque aqui nós temos visão de encarnação, porque nós temos visão de multiplicidade das existências, nós temos a nossa visão de Deus, nós temos visão de muita coisa. Inclusive, no nosso estudo lá no Consolador, nós vamos entrar em umas coisas muito interessantes de vida em outros planetas, da nossa evolução com outros planetas. Então, esse é um ritual que ele me incomodou muito. Outro é a confissão. A confissão foi o ritual que mais me contrariava. Por quê? O que precisa de um intermediário para conversar com Deus? Será que alguém já pensou nisso? Tem gente que precisa, gente, eu repito, precisa, vai e pratica, mas pratica de uma forma sincera. O que acontece, Carlão? Você vai lá, conversa com o padre, que muitas vezes não tem, ou muitas vezes não, em algumas vezes não tem um padrão moral e ético para te ouvir, tem o segredo, tem o sigilo, mantém o sigilo, mas às vezes não tem a conduta que nós cansamos de ver. E aí, ele é a pessoa que vai conversar, você conversa com ele, aí ele vai pedir a Deus para te perdoar, e aí ele te dá 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso, e você sai dali sem pecado. Quer dizer, é outro ritual que para mim não tem o menor sentido. E tem outro que eu posso falar também, que é a da extrema-unção. E ontem eu estava ouvindo a live da Mônica, né? Eu estava incorporada com, acho que Pai João, e ela falando que a extrema-unção é uma bênção. Então, nesse sentido, ela é uma bênção, você está abençoando. Mas no sentido que você dá a extrema-unção, ou unção dos enfermos, e ali aquela pessoa
tem os pecados perdoados e vai passar por lá de lá sem nada? Cadê a justiça divina? Então, é nesse sentido que eu acho que os rituais, eles pecam. Você vê, por exemplo, rituais em igrejas evangélicas que são sessões de desobsessão. A gente vê muito. Porque, às vezes, o pastor é médium. Né? E muitas vezes, o pastor não é médium e não é nada. Ele tenta ter uma força que ele não tem em cima de uma pessoa ou de pessoas que estão muito fragilizadas. Então, muitas vezes, o respeito que a gente tem que ter às pessoas que se desses rituais é por causa disso. A pessoa está fragilizada, ela tem aquela fé, ela tem aquela crença, Deus vai interferir com ela, mas não é o ritual que fez a diferença, é essa conexão dela com Deus. E é justamente o que o Espiritismo fala. Nós não precisamos de templo exterior, nós não precisamos de luxo, porque se você quer agradar a Deus, seja uma pessoa melhor. Procura evoluir moralmente, como a gente fala aqui o tempo inteiro. Evolução moral, melhorar a si mesmo, combater os vícios morais que a gente tem. Então, imagina você construir um templo suntuoso, luxuoso, como tem um templo lá em São Paulo, de uma igreja evangélica, parece que é o maior do mundo, uma coisa assim de mais de 600 milhões de reais que custou para fazer. Eu ficava só pensando assim, puxa vida, quem é que vai fazer aquele dinheiro, hein? Quantidade de gente que poderia ajudar, entidade de auxílio à criança, animais, idosos, creches, hospitais. E, na minha opinião também, gente, isso alimenta muita vaidade. Porque parece que é uma disputa que tem que ter de mais suntuosidade. Né? E vendo essas coisas, e aprofundando aqui na filosofia espírita, que eu vi que aqui está a simplicidade, aqui está a verdadeira ligação. Os outros estão errados? Não, cada um está na sua vida. Eu questiono os rituais num aspecto que eu posso falar da casa espírita. Mas eu não vou sair para a rua e entrar em igreja falando isso, porque de uma vez que eu fui no outro ritual, foi agora, tem o batismo de um sobrinho da minha mulher, e na hora do homilia, o padre desceu o pau nos cristãos. Eu achei tão engraçado, porque ele falava assim, eu não tenho nada contra, mas eu tenho isso, isso e isso. Dá vontade de falar assim, peraí, você fala, eu não posso argumentar, né? Porque não tem essa argumentação que a gente tem aqui. Esse tipo de ritual chegou a ser latim de costa, com o padre de costa para as pessoas, né? Vocês sabem disso? No passado era assim. E aí eu vi aquilo, eu falei, gente, mas que sentido tem? Você está dentro de uma casa e falar isso da outra, e, enfim, ali, novamente, eu saí contrariado, eu vi que não tinha muito sentido, e eu procuro buscar aqui na Casa Espírita a simplicidade, a coisa realmente vinculada com Deus, né? E aí você tem o clero também. Deixa eu seguir aqui, porque a gente pode... Porque temos todos esses rituais no final de semana que não mudam o meu comportamento no restante da vida. E seja você vir na Casa Espírita e participar aqui da Centro de Sentimento. Mas tem missa, tem culto. Então, durante o culto, na missa, com o padre ou com o pastor, a pessoa se entrega, ela se doa, ela fala, ela conecta e tal. Saiu dali, não muda nada a vida para a igreja. Não muda nada. Então, que sentido que tem você ter uma casa espírita ou você ter ir a uma missa ou ir a um culto, você não vai mudar a sua vida. Eu cansei de ver isso, cansei de ver pessoas desonestas, pessoas desumanas, empresários que eu vejo que esfolam os empregados, maltratam, e estão lá na igreja, sendo ministro da Eucaristia. Sabe? Então, isso para mim, com a visão espírita do lado, não tem nenhum sentido. E é isso que eu quis trazer aqui hoje. A nossa... Aqui levantou a mão, cara. Vamos lá. Centros espíritas como locais de estudo e fraternidade. É aquilo que eu comecei a falar. Eu acho que qualquer tipo de religião, de filosofia, o que você quiser chamar de doutrina, se não estudar, não tem sentido. Não tem sentido. A doutrina espírita ela tem o poder de fazer isso com a gente. Você entra, abre uma porta, ela te abre mais 15 portas. Você abre as 15, ela te abre mais 15. E vai por aí. E quanto mais você estuda, mais a gente quer estudar e quer se aprofundar. Eu falei com você na chegada. Nesse momento, eu estou estudando aqui o Consolador, estou fazendo esses temas livres,
estou estudando o Livro dos Espíritos, fazendo um estudo igualzinho esse aqui do Livro dos Espíritos, e estou estudando mediunidade numa obra. É muito, mas eu tenho tanta coisa para ver ainda que eu acho maravilhoso isso. Cada vez que a gente vem para cá, a gente traz um conteúdo, muitas vezes novo, para todo mundo, né? Para muita gente. Então, vamos lá. Embora o Espiritismo não tenha templos ou igrejas nos modos tradicionais, existem os centros espíritas, que servem como locais de estudo, prática da caridade e intercâmbio espiritual. Esses centros têm uma função muito mais educacional e assistencial do que litúrgica. Neles, realizam-se palestras, estudos espíritas, reuniões, preces, trabalhos de ciência social. Vou falar de cada um deles. E a importância de cada um deles. Primeiro, palestra. Isso aqui não é palestra, isso aqui é um grupo de estudo. Eu só coordeno. Cada um fala o que quiser na hora que quiser. Quando você pega uma palestra que tem a ver com o que você está sentindo naquele momento, que te edifica, eu já falei várias vezes, a pessoa está em casa chateada, está com sinal de depressão, está com problema com a família, está com problema financeiro, está com ideias ruins, vem para o Centro Espírita assistir uma palestra. Vem aqui na quarta-feira, 18 horas da noite, toma um passo depois. É muito diferente. Então, isso é uma coisa que está trazendo para as pessoas o que eu acho que poderia ser similar a uma missa. As pessoas vão buscar aquela paz, depois elas vão passar pela confissão, pela comunhão e vão para casa. O que a gente pede aqui é que a pessoa saia daqui melhor que ela entrou. E é isso que eu acho que a doutrina espírita faz com a gente, né? Segundo, estudo de obras espíritas. Nós tivemos um estudo só sobre isso aqui no começo, não sei se você lembra disso, cara. Só sobre isso. Quanto mais a gente enfronha na doutrina espírita, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente questiona, melhor é a nossa vida. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque você tem caminhos de consolo, a obra chama O Consolador. Nós falamos do Consolador, explicando esse consolo muitas vezes. Principalmente o consolo do conhecimento que liberta. Então, se você quer ter o conhecimento que liberta, tem que estudar a obra espírita. Tem que estar aqui com o livrinho na mão, se quiser. É lógico, tem livre-arbítrio, cada um escolhe o que quiser. Não estou aqui para questionar isso. Eu estou aqui para mostrar que, se quiser, dentro da casa espírita, a gente tem caminhos para a nossa vida, seja qual o problema for. Outra coisa, reuniões de prece. A gente falou muito de prece, aqui vai ter um tema só sobre isso, mas a força da prece é uma coisa que eu acho que aqui existe uma conexão diferente, sabe? Pela própria parte do magnetismo da casa. E o passe é magnético. A parte toda de reuniões mediúnicas é toda magnética. E é outra que está aqui, e eu queria falar um pouco mais, porque eu estou me aprofundando nesse assunto e já estou há mais de 5 anos em reuniões mediúnicas em 2 períodos diferentes, em 2 casas diferentes. Mas, assim, o que a gente tem visto é de uma beleza, assim, de uma grandeza. Porque, se imagina, o trabalho social da casa ela pode ser feito de 2 formas. Assistindo a quem está aqui e assistindo a quem já está. Eu considero que a reunião mediúnica, a reunião de desobsessão, ela é o caminho da luz para os espíritos que estão nas trevas. Como você fazer um trabalho social e assistencial na casa espírita, igual a gente faz lá no Jesus de Nazaré, com palestra, com tudo, né, Carlão? Fornecendo alimento, fornecendo curso, formas da pessoa melhorar, dela crescer, desenvolver, essas que estão aqui, no alimento e o alimento espiritual. E quem já foi? É aí que está a grande diferença, porque eu não sei se existe esse tipo de trabalho em algum outro lugar. Como é que funciona isso, gente? Sim, tem certas coisas que eu não posso falar da reunião mediúnica. São coisas, eticamente, a gente não pode falar. Citar nomes e falar algumas coisas. Mas o que é e como funciona, dentro dessa lógica de casa espírita, que não é templo e não tem ritual, é onde os espíritos em sofrimento recebem socorro. Eles chegam através da espiritualidade, eles são trazidos pela espiritualidade, às vezes amarrados. É amarrado mesmo, com corda mental. Ou quando você faz uma reunião mediúnica, você tem uma proteção na aura da casa completa,
Não entra ali quem a espiritualidade não deixa. Os médiuns são protegidos, os dialogadores, que são aqueles que conversam com os espíritos, são protegidos, são intuídos. Ali é um clima de prece, que é o tema aqui, o tempo inteiro. Quando silêncio profundo, né? Quanto preparado no ambiente. Exatamente. E quando a coisa aperta, que chegam espíritos trevosos, muito revoltados, espíritos muito plasmados na cabeça deles, machucados terríveis, afogamentos, suicídios por tiro, acidentes, doenças graves, escravos que foram chicoteados no tronco. Isso tem o tempo inteiro ali para a gente. Crianças, às vezes pessoas assim, muito revoltadas, num grau de dureza, que a gente às vezes custa a. Gente, é um diálogo, a gente conversa com esses espíritos. Isso não é coisa mental, não. Mental é o do médium, que recebe esses espíritos, que dá a passividade. Passividade é a autorização que o médium tem para comunicar com o espírito. Esse espírito chega junto com o médium, o espírito médium não sai, não cabem dois espíritos num corpo só. Ele entra e acopla na psique do médium, então os médios ficam ou totalmente inconscientes na hora da passividade. Eles não lembram nada, ou eles ficam semiconscientes, eles lembram alguma coisa, ou eles ficam totalmente conscientes. E os médios, a partir da educação mediúnica, eles conseguem controlar essa passividade. Tipo assim, não, você vai esperar, daqui a pouco você vem. Tipo assim, você está muito violento, você acalma, e a gente vê de tudo. E aí, esse trabalho social da casa, somado a isso tudo, nessa ótica da igreja, do templo, é o que, para mim, tem de mais bonito que vem. Porque você faz uma conexão com Deus completa, em todos os sentidos. Né? A casa, ela é uma casa normal, igual a casa aqui. Essa casa está para aumentar, porque precisa de mais espaço para atender mais gente. Né? O Jesus de Nazaré inaugurou agora mais 22 salas. Que o movimento lá está tão grande de pessoas precisando de atendimento. Enfim, esse sentido é o sentido que me toca, que é o sentido real do tempo. E aqui, gente, ele, você, o Ledir coordena a reunião mediúnica, eu sou dialogador, treinando com ele, a Hélida é a presidente da casa, não tem hierarquia aqui dentro. A hierarquia daqui é a boa vontade. Todo mundo tem boa vontade para atender as pessoas. E eu acho que é isso aí que nos liga mais ao Pai. Esse sentido de melhoria própria, de caridade, de fraternidade, de bondade, de justiça. Para isso a gente não precisa de tempo, para isso a gente não precisa de clero, para isso a gente não precisa de ritual. Se você quiser falar, eu vou seguir. Outra coisa, vamos partir para outro ponto. Desapego do formalismo religioso. Olha que interessante. O Espiritismo ensina que Deus pode ser cultuado em qualquer lugar, já que ele é onipresente e acessível a todos. Onipresente é que ele está em todo lugar. A adoração a Deus é uma questão de sinceridade, intenção e atitudes, mais do que formas e locais específicos. Allan Kardec deixou claro que as verdadeiras formas de culto são as ações morais e a vivência dos princípios éticos ensinados por Jesus e outros espíritos elevados. Falando isso aqui, eu só lembro da minha mãe. A minha filha. Ô mãe, eu tinha 15 anos. Ô mãe, mas eu vou lá. Estava repetindo a mesma coisa. Não, meu filho, você tem que ir. Aí falava assim, hoje eu rio, né? Vai, eu vou no sábado para ficar livre. Não, mas para quem quer ficar livre? Mas não é. Vocês já ouviram isso? Eu vou mais cedo que eu fico livre. Não, gente, eu vou ver que eu não quero ficar livre aqui, não. Eu quero ficar aqui. Então tem esse tipo de coisa. Quando eu vejo isso aqui e penso assim, conexão nossa com Deus está falando, cara, onde é que ela está? A hora que a gente atende uma família lá no centro, que a gente escuta uma pessoa, a hora que você serve um lanche, você serve lá todo dia, todos os dias que a gente está lá junto, a hora que você vê uma pessoa necessitada na rua e tem um ato de caridade, a conexão com ele pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Porque aqui está dizendo que não precisa ter um lugar específico. Em casa, o culto do evangelho no lar é uma ferramenta poderosa que a gente tem na nossa mão, dentro da nossa casa. Muda as nossas vidas, muda o ambiente. Existe uma aura de proteção na nossa casa. Falam que é 100 metros. Eu não sei precisar. É que você cria de proteção para a sua casa.
Então, são coisas que não são ritualísticas, mas que, ao mesmo tempo, te oferecem um mundo diferente. Então, por que tem horário, por exemplo, culto no Evangelho no Lar? Porque a espiritualidade vai ficar te esperando naquele horário. Porque quando vier, o que é a reunião mediúnica? Ela tem um planejamento. Geralmente ela dura 1h30, a primeira meia hora de estudo obrigatório de mediunidade. Sempre foi assim. A outra 1 hora é quando a gente entra na segunda parte e que entra na concentração e os médios vão dar passividade ou não, porque não existe a obrigação de dar passividade. Mas o interessante é que muitas vezes a gente está na reunião mediúnica, se demora um pouco a ver as manifestações, depois os espíritos chegam reclamando que está demorando. Mas que coisa interessante que é isso. Existe uma fila, e para isso, toda essa estrutura é preparada, não precisa de horário. E aqui na casa, em todas as casas espíritas, isso segue uma, uma regra que a FEB divulga, determina, mostra como é que se. E o que eu estou estudando agora na parte mediúnica é justamente isso. É cada tipo de manifestação, cada tipo de reação do médium, cada emoção do médium. É fantástico isso. Para quem não acreditava em certas coisas igual eu, é uma chuva de bênçãos. É todo um estudo para poder viabilizar a comunicação de uma forma mais natural possível, para não ter nenhum tipo de interferência, de esforço, né? Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Né? E como é que isso. E o que isso tem a ver com o ritual e com a casa? Tudo. Porque isso mostra o que a casa faz, no sentido que o Espiritismo deu para a conexão com Deus. Toda vez que eu entro na reunião mediúnica, assim, eu gosto tanto que eu fico toda vez me policiando, sabe? Porque é um tipo de coisa assim, você tem que ter concentração, você tem que ter muita força de vontade, humildade, fé. Gente, você vai atender um espírito, uma pessoa que já morreu. Ficou claro isso? Está desencarnado. Tem gente que chega e fala, com que ano você está? Outro dia aconteceu, 1625. Vem espíritos aqui milenares. Então, assim, isso é que é o fantástico dentro da casa espírita. Isso é o que diferencia o espiritismo no aspecto do trabalho social da casa espírita com os demais. Porque eu acho isso maravilhoso. A gente trabalha o acolhimento de quem está vivo e a gente trabalha o acolhimento de quem recua. Eu acho assim que é legal também falar da questão da casa espírita. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas a casa espírita não é só uma questão física. Existe uma psicosfera espiritual na casa espírita. Então, principalmente quando se lida com as reuniões mediúnicas, é como se fosse um canal, um portal entre o físico e o extrafísico, né? Nessa atmosfera espiritual. Então, ali é aquele momento que está todo preparado no ambiente, e quando se dá esse canal de comunicação, né, entre os dois mundos, digamos assim, entre os dois planos, né, esse estreitamento, esse laço de comunicação fica muito tênue. Então, aqueles espíritos, principalmente que estão mais atormentados, né, que estão assim, sendo preparados para o resgate, que há uma preparação para o resgate desses que vêm. Não é à toa, muitas vezes um familiar está sendo muitas vezes leva para esse espírito chegar, viu? Exatamente. Leva muito tempo a espiritualidade conseguir trazer. Para trazer. Aí ele quer vir. Isso, aí a gente traz um familiar, né, para poder ter, para comover, para poder auxiliar no próprio resgate desse espírito, que está muito endurecido. Esse espírito, às vezes, está anos e anos e anos perambulando no nosso plano. Anos é anos mesmo, 100 anos, 200 anos. É isso, ia estar perambulando o nosso plano, enxergando o nosso plano físico, só que ele está no extrafísico, né? Porque ele é um desencarnado. Então, ele perambula no nosso mundo, mas no extrafísico, né? Na atmosfera espiritual, que ele perambula e não consegue esse contato. Então, quando se estabelece esse contato, né, claro, obviamente através do médium, né, e toda essa preparação junto com o médium, né, com sustentadores, dialogadores, né, todo o preparo da reunião mediúnica, todo o amparo da espiritualidade maior, né, da benfeitoria da casa, entendeu? Então, até os familiares, muitas vezes, do próprio resgatado ali, que vai ser, né, a pessoa que o espírito vai ser resgatado, está tudo preparado para ele ali, digamos, né? Então, quando o médium dá passividade ali, né, tá vendo a comunicação ali, é uma coisa maravilhosa. E a casa ali tem uma psicosfera espiritual tão grande que naquele momento, aquele portal que se abre ali, é o momento dele sair do físico,
né, daquele extrafísico ali, com o físico, né, aquele contatozinho, trazer para as alas que tem na casa espírita, né, aquelas enfermarias espirituais que tem na casa espírita. Porque a casa espírita, né, não é só a parte física. Existe toda uma parte de enfermaria espiritual, hospital espiritual. Então, a casa espírita é muito maior do que você imagina. Porque os olhos da gente vê no físico, né? Então, no extrafísico é muito maior. Então, tem falanges espirituais ali, né? Que são responsáveis pela casa espírita. A casa espírita não é só os voluntários, né, encarnados, né? Então, assim, a parte né, desencarnada, digamos assim, de benfeitoria que está ali, que é responsável pela casa espírita, que conduz a casa espírita, é enorme, né? Então, ali você vai ver enfermaria espiritual, hospital espiritual, alas e alas, cozinha espiritual, fontes espirituais, entendeu? Então, assim, tem, não é um Beto. E isso aí quer dizer, gente, que a gente não precisa de ter uma igreja. Essa que é a conclusão. E eu queria sugerir uma outra coisa, cara, se me fez lembrar aqui. Eu coloquei lá no grupo um vídeo do Richard Simonetti falando não vá a cemitérios. Vocês assistiram? Quem não assistiu, gente, assiste. Não faz bem a pessoa ir a cemitério. Eu não quero ser enterrado. Eu já falei que eu quero ser cremado, só deixei manifestado para minha família. Não quero. Eu quero que você respeite o tempo de Emmanuel, os 3 dias, e faça a cremação. Porque não precisa. Se a gente acha que esse ritual está trazendo benefício para a pessoa que se foi, não está. Enfia na cabeça que não está. Aqui na semana passada, a gente fez uma oração de alegria para o seu Elias. Estava aqui com a gente toda segunda-feira, partiu há 10 dias atrás, mas nós fizemos uma coisa de alegria, reverência à vida dele, reverência a todo o trabalho maravilhoso de caridade que ele fez dentro desse casa. Então, esse é um outro ritual que eu acho muito pesado. O clima espiritual do cemitério é terrível, gente. Na reunião mediúnica, a gente vê muita gente. 2 vezes eu vi aí nos últimos 15 dias. Um que estava querendo desenterrar o próprio corpo, um espírito que estava assim na mesa, na mão do médium, e outro que falou que estava enterrado, que queria. Eu custei a convencer esse espírito que estava vivo. Ele falou assim, mas eu quero, eles me enterraram vivo, eu quero sair, eu quero não sei o quê. Não, você está vivo. Aí eu falei para ele assim, para, olha, levanta a cabeça, respira, escuta a minha voz, sente a energia desse lugar. Sente a energia desse lugar. Veja o que esse lugar pode te trazer. E ele foi aos poucos se recompondo. Então, é uma outra coisa que a gente precisa disso tirar da nossa cabeça. Vou avançar aqui, que tem muita coisa que nós queremos estar com. Foco no templo interior, nós já falamos isso. Doutrina espírita valoriza o conceito de que o verdadeiro templo é o coração e a mente de cada pessoa. A espiritualidade, segundo o espiritismo, é uma jornada de aprimoramento pessoal e o templo interior é onde cada indivíduo deve cultuar seus bons sentimentos, com a caridade, a humildade, a paciência, o amor ao próximo. Rejeição do clero e da intermediação. Diferente das outras religiões que possuem clero ou líderes espirituais que servem como intermediários entre outros fiéis de Deus, o Espiritismo não reconhece tal necessidade. Todos são iguais, capazes de buscar a espiritualidade e a ligação com Deus de maneira direta, sem a intermediação de sacerdotes, ministros e templos. Essa visão reflete o caráter profundamente democrático da doutrina espírita. A função dos centros espíritas, apesar de não serem vistos como templos sagrados, os centros espíritas desempenham um papel importante na propagação do conhecimento espírita e na promoção da caridade. São ambientes fraternos, onde as pessoas se reúnem para aprender, praticar o bem e auxiliar no crescimento espiritual uma das outras. As atividades nos centros incluem palestras, sessões de estudo, passes e também ações de ajuda material e espiritual. Tudo nós já falamos aqui. Prática da caridade como culto, entre aspas. Para os espíritos, a verdadeira forma de louvar a Deus é através da prática da caridade. Completo, seja material com quem está aqui, espiritual com quem está aqui, ou seja, espiritual com quem já foi. Em vez de participar de rituais religiosos em templos, os espíritas acreditam que o auxílio ao próximo, a solidariedade e o amor ao próximo são as formas mais elevadas de vivência espiritual. Isso reflete a máxima evangélica de que, fora da caridade, não há salvação. Uma das coisas que mais me assustou e que me espantou é uma frase que eu escutei
há 30 anos atrás, eu ainda estava lá, que o palestrante falou assim, fora da igreja não há salvação. Na hora eu falei, como é que é? Pensei comigo. Aí, se você for aprofundar nisso aí, você vai ver o tanto que você é egoísta, né? Num mundo que você tem ele... Gente, independente de onde a pessoa venha, para onde ela vá, fora da caridade, não há salvação. Essa frase ela é igual para mim ao conceito de Deus, ao conceito de espiritismo, ao conceito de espírito, uma frase completa, né? Ó, olha que interessante isso aqui. Exemplos da literatura espírita sobre o tema. Eu achei vários exemplos dentro da literatura que mostram como é que dentro na nossa literatura se fala. Allan Kardec, crítica ao formalismo religioso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica vários capítulos ao tema da verdade, da verdadeira adoração e da relação do ser humano com Deus. Ele cita as palavras de Jesus, que criticam a hipocrisia religiosa. Gente, nós estamos vivendo uma onda de hipocrisia religiosa. Um avalanche de hipocrisia religiosa. Mistura de religião com política. Distorção dos fundamentos básicos do cristianismo, da caridade, da prosperidade, da verdade, da justiça, da fraternidade, brigas religiosas por causa de poder, cobrança de valores financeiros por questões religiosas, uma distorção completa da filosofia, do cristianismo, vamos dizer assim. Você apoiar coisas que o próprio Cristo foi vítima. Ele próprio foi vítima de coisas que hoje pessoas dentro de tempos religiosos estão exaltando. Então, assim, eu não consigo entender isso. Um exemplo. Kardec enfatiza que Jesus criticou os fariseus e os outros religiosos da época por terem excessiva importância a rituais e tradições, esquecendo-se da essência do amor ao próximo e da pureza de coração. A crítica de Kardec é de que muitas vezes as igrejas e templos colocam mais valor nas práticas exteriores do que na renovação interior. Não se é cobrado de ninguém uma evolução moral como é numa casa espírita. Lugar nenhum que vocês for. Às vezes, naqueles budistas mais tradicionais, onde tem uma renovação espiritual profunda, que a gente às vezes entende pouco, mas em outros lugares não se cobra que a pessoa seja melhor. E ela melhora a sua capacidade de ser humano que é, a não ser aqui dentro. Ensinamento. Para o Espiritismo, a verdadeira religiosidade não está nos templos ou nos rituais, mas na transformação moral e cultivo de atitudes como a caridade, a bondade e a humildade. Segundo exemplo, Nosso Lar. Chico Xavier, na psicografou André Luiz. Reflexão sobre templos e religiões. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, editado por André Luiz, há uma descrição de como a espiritualidade superior vê as diversas religiões e práticas ritualísticas. Em Nosso Lar, uma colônia espiritual, não existem igrejas ou templos tradicionais como os que conhecemos na Terra. Entanto, existe uma profunda espiritualidade em respeito pela comunhão com o divino. Exemplo 2. André Luiz observa que no plano espiritual não há necessidade de templos físicos, pois a conexão com Deus é direta e constante. As reuniões de oração e estudo são feitas em grandes salões ao ar livre, sem qualquer formalismo religioso ou ritual. Ensinamento. A verdadeira comunhão com Deus ocorre no íntimo do ser e não depende de locais e práticas exteriores. O Espiritismo ensina que o importante é a atitude interna de elevação e caridade. Uma caridade toda hora, né? Terceiro exemplo, Céu e Inferno. É uma das obras do Pentateuco de Kardec. Reflexões sobre as cerimônias fúnebres. No livro Céu e Inferno, Kardec aborda a questão dos rituais religiosos, incluindo as cerimônias fúnebres. Ele questiona o valor real desses rituais externos para a elevação espiritual de uma alma desencarnada. Exemplo 3. Kardec discute a prática de missas e orações pagas para almas desencarnadas que muitas vezes são realizadas sem qualquer sentimento ou intenção real de ajudá-los. Olha a gravidade disso aqui. A mais grave que se tem um ritual que às vezes não tem sentido é você ter um ritual automático que não tem conexão nenhuma com a espiritualidade, nem com quem, por exemplo, no caso de um ritual. Minha mãe fala direto que pede missa com meu pai, fala, pede mesmo. Se ela tem uma fé muito grande, peça da sua forma, ele vai sentir onde ele está. Né? Agora, isso que ele está falando aqui é outra coisa. É uma ritualística sem conexão. É a mesma coisa de você falar
da confissão, a pessoa sai dali falando com o padre, a cabeça dela nem está direita, ela senta ali, reza, que não é orar, 10 vezes repetidamente, sem nenhuma conexão, sem nenhum sentimento, e sai com os seus pecados curados. Não tem sentido nenhum, né, gente? É maravilhoso, né? André Luiz testemunha que muitas vezes os espíritos encarnados observam as cerimônias religiosas realizadas em templos e igrejas e que alguns espíritos inferiores ficam ligados aos rituais por apegos terrenos. No entanto, ele ressalta que as vibrações de amor e fraternidade sentidas durante essas cerimônias são as que realmente influenciam positivamente tanto os encarnados quanto os desencarnados. Eu já ouvi muitas vezes, li livros, em palestras, que o desespero que se tem com a morte só prejudica quem foi. O desespero traz angústia para o ser desencarnado. E não estou aqui falando que a pessoa não vai doer ou não vai sentir. Vai e vai sentir. Mas se tiver um pouco do consolo que a casa espírita traz, não dá tanto desespero. Porque a gente sabe, nós estamos conversando com o espírito desencarnado na reunião mediúnica. Ali está aprovado a vida após a vida. Ali está aprovada a reencarnação. Ali está provada a existência de Deus. Ali está provado tudo que a ciência ainda não quer assumir. E nem procura assumir, às vezes, por ceticismo, né? Eu também sou cético. Então, tem jeito. Ensinamento. O valor de um ritual está no sentido que o acompanha, e não na forma externa ou nas palavras repetidas mecanicamente. A vibração do amor e da paz, durante alguma cerimônia, é o que gera efeitos benéficos no plano espiritual. O Livro dos Espíritos, quinto exemplo, a função dos templos e altares. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre a necessidade de templos e altares para a adoração de Deus. Os espíritos superiores explicam que Deus está em toda parte, e que não é necessário um lugar específico para se conectar com ele. Embora os templos possam ter um valor simbólico para muitos, nós falamos isso aqui. Exemplo, questão 653 do Livro dos Espíritos. O que ela fala? Precisa de manifestações exteriores à adoração? Resposta dos Espíritos. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Aí volta aqui, ó. Eu li a pergunta. Aborda a necessidade de locais consagrados para o culto. Os Espíritos respondem que o verdadeiro templo é o coração puro e que os templos físicos são apenas símbolos de uma fé que deve ser vivida no cotidiano. Também falamos bastante, né? Sexto e último exemplo. Obreiros de Vida Eterna, uma obra de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, Desapego dos Rituais. No livro Obreiros de Vida Eterna, o espírito André Luiz fala sobre a desencarnação e o processo de desligamento do corpo. Ele descreve que muitos espíritos, ao desencarnarem, ficam presos à ideia de que rituais religiosos formais são necessários para a sua salvação e precisam ser esclarecidos sobre o que realmente importa após a morte. Exemplo 6, que é o do livro Obreiros de Vida Eterna. Um dos personagens é um espírito que, após a morte, ainda se apega aos rituais da sua religião terrena, acreditando que precisa de orações formais para ser salvo. Aos poucos, ele é esclarecido pelos mentores espirituais de que a sua salvação depende mais das suas ações e intenções do que dos rituais realizados por seu pai. Ensinamento. O Espiritismo ensina que os rituais religiosos são secundários em relação à reforma íntima e à prática da caridade. O que determina a evolução espiritual do espírito são suas ações, suas intenções e o seu progresso moral. Mas não há um toque sobre a religião do junto. A gente tem que tomar muito cuidado lá, porque tem certas palavras que você não pode falar. Então, quando o dialogador vai conversar, ele escuta o que aquele espírito vem, a gente não identifica se é homem ou mulher, a princípio, a gente não pode dizer certas coisas, porque senão você pega ele fora do tempo. Vou dar um exemplo. Você precisa conhecer Jesus. Eu nunca falei isso. Por quê? E se ele for anterior a Jesus? E se ele está tão endurecido que isso vai ser uma forma de ele ficar mais? Exemplo, mas tem vários. Então, quando às vezes o Espírito chega, um Espírito de padre, vou contar esse caso novo, que eu achei fantástico.
Foi uma das reuniões mais impressionantes que eu vi na minha vida. Foi lá na casa. Tinha 90 padres numa reunião. 90. A gente era 7 ou 8 pessoas na salinha de uma casa e tinham 90 padres. Segundo os médios, estavam vendo. Tinha coral de padres. Tinha aquele monte de padres no sertão. E tiveram 2 casos que me chamaram muita atenção. E um mais preso ao ritualismo foi um padre da época da Inquisição. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Ele chegou num livro de revolta conosco, mas um livro de revolta, e falando que todo mundo ali naquela casa ia queimar no fogo do inferno. Que aquilo ali era um sacrilégio. E aí alguém lembrou de perguntar para ele: que ano que você acha que você vai? 1625, de um meio. E ali foi difícil você trazer esse espírito a um mínimo de entendimento, porque lá é um ponto-socorro. Então, ele tem que ter o entendimento, o esclarecimento e o encaminhamento. Dali ele vai para o hospital espiritual. Ao mesmo tempo, a gente teve lá um padre, que foi padre aqui em Divinópolis, segundo que eu ouvi falar, ele foi bispo aqui na década de 40, o pessoal sabia até o nome dele. E esse cara foi o espírito mais culto que eu já ouvi falar, fora os mentores, claro, né? Os que vêm fechar as reuniões, que são aqueles de espíritos nobres, que vêm trazer mensagens edificantes para ele. Mas ele é teólogo, ele era filósofo, o português dele era corretíssimo, as expressões dele eram todas, sim, muito coerentes, mas ele percebeu a situação espiritual durante o atendimento. E no final ele fechou com chave de ouro. E aí é uma coisa que eu trago comigo e vejo que ali eu tenho comprovação do que a gente vê na literatura. Ele falou assim: se eu soubesse que eu estava errado a minha vida inteira, eu teria mudado. Agora que eu estou aqui, eu vi que tudo que eu fiz não tem sentido. Não tem sentido. Quer dizer, ele percebeu que tudo aquilo de combate à reencarnação, de mistificação, de ritualização, tudo não tinha sentido. Porque ele passou para o lado de lá e viu que ele não morreu. Ele viu que ele não está no céu. Ele viu que não nada disso. E isso, para mim, foi uma comprovação maravilhosa do que a gente vê na literatura do Espírito. Um caso que eu não vou esquecer nunca. E para a gente concluir aqui, gente, a história dos rituais, na visão espírita, a prática espiritual é o contato com o divino. Não dependem de templos ou igrejas, mas sim de atitudes morais e da vivência dos princípios de caridade e amor. O Espiritismo valoriza a transformação inteligente, interior e a prática do bem. E os centros espíritas funcionam como locais de estudo, fraternidade e auxílio, sem a colocação de templo religioso tradicional. Assim, a espiritualidade é uma experiência pessoal e constante, vivida no dia a dia e não restrita ao espaço físico. Esse fechou com chave de ouro. Então, em resumo, gente, estamos aqui, a casa não tem nada disso. Aqui é um espaço de amor, caridade, estudo, evolução, de entendimento da vida, da morte, né, para que a gente possa sempre ter uma vida melhor do que a gente já tem. Mais alguma coisa, Carmigão? Quer falar? Não? Uma coisa, velho. Ah, E percebi muita semelhança da Umbanda com o Espiritismo. Só uma diferenciação assim, de alguns rituais ainda que a Umbanda tem. Aí eu queria saber se a gente pode pensar assim, se é uma interpretação diferente que a Umbanda tem ainda. olha, eu conheço pouco de Umbanda. Eu fui 2 vezes. As 2 vezes que eu fui, eu gostei demais do que eu vi. Então, assim, eu não tenho qualificação técnica para falar de Umbanda. Que é diferente, é. E lá tem uma característica que eu achei muito interessante. Você já foi? Não, eu nunca fui, mas eu sei quem é um bandista, já falaram, ela já falou comigo, mas também, assim, eu não consigo aprofundar tecnicamente, porque eu não sei as bases, assim, da Umbanda. Não dá para a gente falar. Mas é que é de base africana e tal, mas, assim, em termos da filosofia em si, né, ela é muito próxima, assim, né? Tem coincidências. Reencarnação, multiplicidade das existências. E lá tem uma coisa curiosa, que eu comentei, inclusive, na reunião mediúnica. Os pretos velhos que ficam lá te atendendo, eles ficam incorporados o tempo todo. É um negócio impressionante. Eles ficam lá, sentados, fumando, aquele ritual deles de charuto, de cachimbo, que eu respeito deles, mas eles ficam incorporados 100% do tempo. Todo mundo que entra e sai, pega uma pessoa ali que está incorporada. Num pai de santo, num preto velho,
num Exu, né? Uma entidade para cada situação, né? Igual o Cosme Velho Damião, né? Que é mais para crianças, né? Eu achei muito interessante, porque assim, a afinidade de se ser um lugar reencarnacionista, que tem as incorporações, isso me atraiu. E a gente, eu, principalmente para a minha família muito tradicional, tinha preconceito absurdo, absurdo. E quando eu fui, eu já estava livre desse preconceito, e fui com o coração aberto. E eu não fui lá, é igual quando eu cheguei nessa casa aqui, 14 anos atrás. Você veio pela dor, pela razão ou pelo amor? Eu vim pela razão. Pouquíssimas pessoas vêm aqui pela razão. Né? E eu fui lá pela razão também. Então, quando eu fui conversar com o Preto Velho, ele me perguntou: o que você precisa, meu filho? Maior carinho. Eu falei: nada. Eu vim cá só te agradecer. Tá, então pega um gás de arruda, pega lá e toma um banho. No YouTube, Coloca, tem um canal do YouTube. Ele está modernizando. E aí eu achei muito interessante. Agora, aprofundar no que eles fazem, realmente, eu não tenho condição, cara, também não não tem, porque mas essa afinidade é interessante. Fala. Você sente bem, você gosta. E aí, você falando, eu lembrei de muitas coisas que têm uma semelhança. Sim, tem. Disciplina. O respeito humano, a caridade. É. Quem trabalha no centro de Umbanda que eu fui, gente, o pessoal, gente, é de uma caridade, é de uma benevolência das pessoas. Eu fiquei arrepiado de ver. E é esse o sentido que tem que ter, e não ritualístico, e tem que ter templo e igreja para fazer. Lá é uma casa, normal. E eu vou te confessar que eu me senti muito bem. E o que me deixa muito triste é saber do nível de preconceito com religiões de matriz africanas. Uma coisa assim, abissal, coisa horrorosa, uma coisa que não tem assim, nem o que falar, e de gente que não conhece. Quando eu fui vítima de preconceito religioso da minha própria família, eu só falei o seguinte: vocês sabem o que vocês estão falando? Vocês conhecem? Alguém de vocês estudou? Já viu? O que? Cristalizou na cabeça uma ideia de que aquilo é ruim. E acompanhada do Deus punitivo, faz uma combinação perfeita. A pessoa não sai daquele lugar de jeito nenhum. Eu acho que até no carnaval que teve, acho que foi no ano passado, retrasado, não sei, e acho que lá no Rio falou sobre o Exu, uma das escolas. Foi uma das escolas. Porque, como tem esse preconceito tão grande em relação ao Exu, né, fala que é em relação ao mal, né, que ele lida com o mal, mas nos dois aspectos, né. Então, justamente por conhecer o lado sombra, é que ele consegue fazer o lado bom. Exatamente, proteger o ser humano. Eu acabei de ler ontem o livro do Exu, Veludo. Nós comentamos na reunião mediúnica, eu já comentei aqui da Mônica Medeiros. Eu li a história da vida dele, desde a primeira encarnação dele. É muito bacana a história dele, de arrepiar, porque ele foi muito mal, ele perdeu muitas encarnações, depois você vê a recuperação dele ao longo do tempo. Então, vale a pena a gente aprofundar nesse estudo e tirar o preconceito fora. Mas fechar esse assunto dos tempos e poder entrar. Gente, nós falando tantas vezes aqui qual é a origem do mal. Toda essa carga de preconceito está alicerçada num Deus punitivo e, por outro lado, num demônio. E nós construímos isso aqui. Eu tenho visto, lido livros que falam exatamente isso. Gente, o mal é a ausência do bem. A escuridão é a ausência da luz. Então, quando você internaliza esse conceito que a gente foi criado, simples, ignorantes, o espírito criado por Deus, né? Ali você ganha o livre-arbítrio, você escolhe, aí você vê o crescimento do mal. Então você desconstrói isso. E quem já está com isso cristalizado na cabeça, como é que muda? Se não vier para casa, se não estudar igual a gente, se não se dedicar, se não questionar, não falar, porque na maioria dos rituais de igreja você não fala, você só ouve. Você tem isso, não tem esse debate aqui, esse nível de aprofundamento que existe. Né? É isso? Podemos continuar? Maravilha, foi muito bom, né? É muito esclarecedor essa coisa. Muita coisa sobre rituais e templos que eu vi aqui, gente, eu sabia, mas muitos eu não sabia. Muita coisa eu busquei. Foi assim, muito, para mim foi muito gratificante, sabe? Poder. E exatamente para tudo o que eu pensava. Por quê? Porque eu estudei aqui dentro. E aí foi só complementar aquilo que eu realmente já tinha visto. Porque às vezes a pessoa tem esse pensamento com relação ao mal, é porque ela sempre acha que o mal está no externo, não dentro dela mesma.
Porque, assim, eu te falo assim, eu tive umas experiências muito ligadas a isso. Eu tenho um espaço, né? Eu fiz pedagogia primeiro, depois eu fiz estética. Então, assim, eu tenho um espaçozinho onde eu tenho algumas decorações, tipo de Buda, Sim. aqueles pequenininhos, de pirâmide, aqueles coisinhas para dar meu relaxamento. E eu já tive alguns casos, sabe? De pessoas que foram lá e eu tenho uma estátuazinha do Buda, que é uma gracinha, uma estátua, sabe, desse tamanho assim. Aí uma pessoa chegou e falou para mim, olha, eu não vou mais vir aqui, porque eu falei com o meu pastor que eu estou vindo aqui, e tem uma estátua de Buda. Aí não é para mim mais vir no seu espaço, porque hoje tem Buda, a gente não deve ir. Eu preciso. A estátua está lá, ela não está te fazendo mal, que é um Budazinho pensante. Mas se ela está te incomodando tanto, tudo bem, não tem mais necessidade. Mas a estátua sim, eu não vou tirar. É claro. Você entendeu? Então, assim, por que que uma estátua que está sorrindo para você te incomoda tanto e acha que é algum malefício? Porque às vezes a pessoa acha que está sempre externo, sabe? Duas coisas. Sim, primeiro que a gente, durante o estudo agora da primeira hora, nós falamos muito disso, porque o espiritismo prega o interno. E as manifestações externas, de ritual e tentos suntuosos, tem nada a ver com a verdadeira essência. Né? E segundo, que eu fiz um estudo para a gente enfrentar isso aí. Chama-se Como Lidar com a Intolerância e a Ignorância. Agora, visão distorcida, Não, né? tá De quando que Buda prega o mal. Nunca ouvi falar. Mas aí a gente... Olha, Aí a gente... mas o Buda. O Buda, a existência do Buda é milenar. Muito antes da gente ter uma evolução de consciência, quando o Buda apareceu, ele já tinha noção de autodescobrimento, de autoconsciência, coisas que ainda nem veio do espiritismo ainda, entendeu? Ele já na Terra. Eu acredito que o Buda pode ser uma das primeiras personalidades que Jesus Cristo colocou aqui para a gente, porque numa época que o ser humano estava aqui, que pouco se falava em autodescobrimento, eu acho que até psicologia, nessa época, ainda estava conversando alguma coisa, já tinha um ser, assim, iluminado com vida. Não, e a essência disso, gente, é uma profunda ignorância. Isso virou intolerância. O que é intolerância? Você não tolera o que é do outro, você não aceita o que é do outro. Isso que você falou, Carnal, passa 500 anos luz a cabeça da pessoa. Pois é, eu acho que é falta de Porque, conhecer, de estudar, primeiro, de olhar, vai ler sobre o Buda, mas não tem as literaturas, não tem questionamento. Porque a gente mais... Gente, o intolerante, muitas vezes, é uma pessoa que não estuda. A grande maioria não lê nada. A doutrina hoje, nossa, que é a gente, o autoconhecimento, a reflexão, o silêncio, A meditação. Gente, só da gente ver como é que se lida com a causa primária de todo o nosso egoísmo. Conheça-te a ti mesmo, está lá no livro dos Espíritos. Mas eu não quis questionar, sabe? Porque não adianta. Você não tem que questionar. O que isso que você te incomodasse tanto a ponto de você ir lá. Ou porque ele sabe, eu estava olhando isso. Você vai ver. Exatamente. Você vai ver. É simples. Você vai ver, Cintia, como é difícil, dentro da filosofia espírita, lidar com intolerância. Porque o que o Espiritismo pede para a gente, soberbo, é magnânimo. E eu não sei se eles não têm capacidade. Só bondade que ele prega. Eu vou ver se eu encaixo esse estudo depois, que ele é maravilhoso. Porque nós estamos vivendo um período de muita dificuldade com isso. Né? De lidar. Você está falando assim, eu nunca imaginava, mas nós estamos vendo coisa que ninguém imaginava. A gente está vendo uma onda conservadora de, como é que fala aquilo? Supremacista branco, nazista, tudo voltando. Como assim? Num mundo que já evoluiu tanto. Né? Você quer falar, Patrícia? Eu vou dizer, né? A origem de casos que é mais difícil. É porque a sua busca aqui, a minha busca, a nossa, é sobre uma diversidade. Né? Nós aqui não tem limite para o aprendizado. Base quando a gente aprende. Mas isso aqui é bacana. Então, mas tem pessoas que ainda
elas ainda seguem algumas pessoas com ideias limitadas, com propósito somente para elas. E aí é o que tiver essas pessoas de outras religiões que limitam elas, né? Porque eles não permitem expansão do conhecimento em algumas religiões, né? Mas, vamos colocar assim, as evangélicas, né? Elas não permitem essa expansão, principalmente para que aquela congregação não perca seus fiéis, Não perca seu poder. benefício, não perca seu poder. A igreja católica É uma coisa de poder, gente. sabe tudo de doutrina em si, É. mas eles ainda pregam as questões dogmáticas, os rituais também, e a igreja tem rituais também. Nós falamos com Né? todos eles aqui agora. Isso, e elas têm, e por que não se fala? Porque isso não perde fiéis. A igreja católica é uma das mais ricas. E aí o que eu falei, gente, só para a gente fechar para entrar no livro, você precisa de um Deus punitivo e você precisa de um demônio. Você não tem isso que a parte você falou. Ao que você entra na casa do Espírito, você diz, por isso que eu falo, gente, isso é que liberta. Isso é libertador. Você entender que Deus é exatamente justo e bom, que Deus não criou o mal, que o nosso destino está nas nossas mãos e que a morte não existe. E que hoje eu estou numa reunião mediúnica do lado de cá, mas no mês que vem, no ano que vem, eu vou estar do lado de lá. É isso é a mais pura realidade. Alguém levantou a mão. Oi, Dani. Oi, Wendry. Ô, Humberto, boa noite. É só uma dúvida, por que o kardecismo ele não é considerado uma religião? Porque, por exemplo, a Umbanda é um espiritismo também, mas ela é considerada uma religião. E o kardecismo, sempre eu escuto falando que é uma doutrina. O que eu acho, na minha opinião, e é uma das coisas que mais me atraiu aqui. Para mim, a palavra religião, que é religar com Deus, é para todo lugar. Então, aqui dentro é uma religião também, como como é que chama? Umbanda é, só que eu prefiro chamar de filosofia ou de doutrina. Por quê? Porque se banalizou a palavra religião. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para mim, não tem diferença, sabe, Dan? Não se fala que o Espiritismo não é uma religião. É uma religião. Eu nunca vi. Que não é uma religião, é justamente uma filosofia. Mas olha para você ver o que é religião. É religar com Deus. Religare. Porque, assim, quando eu frequentava a igreja católica, Humberto, eu já tinha escutado, assim, que, na verdade, o kardecismo era considerado uma religião pelo fato da questão da falta de liturgia, né? Que são esses ritos que você falou e tal. Eu não sei se seria... Pode até ser que você esteja certa, a parte esteja certa, mas na minha concepção, religião vem do latim, que é religare, que é ligar com Deus. Eu prefiro chamá-la do espírito de filosofia e de doutrina por causa da concepção dela, que é diferente. Né? Justamente, ela não é ritualística, ela não tem tempo, ela não tem dogma, tem. Ela não discutir que ela tem 5 dogmas, então eu vou trazer os 5. Já estudei isso para trazer. Quando você fala que o espiritismo não tem dogma, está comentando comigo. Eu vou trazer, eu vou te falar. Não tem dogma. Por exemplo, a existência de Deus no dogma. O que é dogma? É aquilo que é uma verdade absoluta. Agora, sabe qual é a diferença? Terra raciocinada. Essa é a diferença. O que tem aqui dessas concepções, eu trouxe, eu vou trazer um texto de um órgão espírita conhecido, tipo Fério, e quando se fala isso inadvertido, isso não denigra, não pode usar essa palavra mais. Né? Isso não diminui a discussão e nem a situação. Mas é porque você tem muitos dogmas, e nós vamos falar deles no estudo, não vou entrar agora, que não fazem frente à razão. Eles não têm sentido. Você simplesmente acredita porque é, e não pelo fato de existir ser uma verdade absoluta como a existência de Deus. Vamos avançar, gente? Essa discussão é tão boa que a gente... Viu, Dani? Beleza, Humberto. Obrigado. Obrigado. Exatamente. Deixar a gente para o dia inteiro, né? Exatamente. O que é gostoso, né? Eu acho maravilhoso. No começo aqui do nosso evento de hoje, eu falei muito disso, da motivação que o Espiritismo traz para a gente avançar estudando e aquele estudo gostoso, não é aquela coisa maçante que te, sabe?
Vamos lá. Então, vamos voltar para o Consolador, porque agora nós vamos para ciências combinadas. Eu queria que a minha assistente para assuntos de leitura, a Marina, lesse para nós a partir do esforço do homem aí, né? Pergunta 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Pode dar a resposta para nós, cara. Você já está com o seu laptop na mão? Qual que é? 80. Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral, no plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos acontecimentos do planeta através das palavras. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Como é que nós pulamos de assunto tão que nada desse jeito, né? Vamos lá, gente. Não podemos deixar de observar, nessa pergunta, a atividade em um campo mediúnico. A influência espiritual está em todas as áreas da ciência. Aqui não seria diferente disso. Quem gosta de estudar história, o meu filho, por exemplo, adora estudar história, a gente vê isso. Em que entidades mais evoluídas que a humanidade terrestre e que auxiliam os cientistas, os professores, os pesquisadores na exploração desses temas. Muitas vezes, em sonhos, intuições, comunicações que são sutis e que não são precedidas como o funcionamento dessa forma. Mas temos segurança pelas palavras de Emmanuel que assim sucede com a humanidade, principalmente quando há aquele salto de evolução de cultura científica, sempre vem do campo espiritual. Esse reforço de nossas perspectivas, novos conhecimentos. Realmente, história, geologia, geografia, ciências chamadas combinadas, fazem parte do esforço humano de evolução dos espíritos através do campo da evolução da cultura. E, como vimos, também com grande reforço de auxílio do campo espiritual. O que fala de mediunidade aqui? Eu vou contar para vocês. Depois que eu voltei para essa casa, que eu comecei a trabalhar de novo na União Mediúnica, que eu vim para cá, as minhas intuições estão vindo de carreira. Está difícil até botar em ordem, para você ter uma ideia. Do jeito demais. Tem 102 estudos prontos. Todo dia me vem uma ideia. Todo dia. E agora que a gente está avançando, eu já podemos escolher aqueles temas que são mais afetos mesmo à noção do tempo. Então, aqui na história, na geografia e tudo, existe intuição, existe comunicação o tempo inteiro. Para frente, nós vamos falar um pouco de Einstein. Vocês vão ver o que ele também viveu essa história e a gente nem sonha que viveu isso, né? Aí, durante a semana, aparece aquele monte assim, de coincidências? Coincidências? É interessante mesmo. Então, eu acho assim, dentro da mediunidade, dos estudos de mediunidade, da ciência mediúnica, tem muita intuição. Né? Porque eles têm a comunicação, mas a gente é intuído por muitas coisas. Gente, eu não vou me esquecer do dia que eu sentei ali, em maio, que eu voltei, o Ledir me acolheu para eu continuar meus estudos, me veio o insight desse livro. Foi tão forte que eu levantei na hora de falar comigo, vou fazer um estudo do Falador. Você falou comigo que não podia fazer? Vamos, tem horário na segunda-feira, pode começar. Mas, gente, não tem coincidência. E aí, de lá para cá, desenvolvemos centenas de coisas melhores. Que tanto que eu aprendi, estou aprendendo, é muito. E eu dou graças a essa intuição o tempo inteiro, né? Vamos lá, Marina, 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos por meio dos narradores humanos? A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário.
Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata e concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Que resposta é essa? Bateu nas duas canelas para a gente. Olha aqui. Altares e as... Parece até que o nosso estudo bateu, né? Vamos falar agora de rituais e de igrejas. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das... O que ele fala aqui, nada mais claro é de que a verdadeira essência não é aquela ali. Eu fiz um estudo sobre santos. Vocês vão ver que coisa interessantíssima. Os verdadeiros santos. Eu fiz um estudo de São Francisco de Assis, São Luís, Santo Agostinho, de arrepiar a história desses caras. De arrepiar. Tem histórias, né? A abertura do livro dos Espíritos é um fenômeno, né? Não. Se comprava o título de santo. Aí você cai no milagre. Aí nós vamos estudar milagre também, que eu já fiz. Você vê que as coisas vão se concatenando. E nós vamos só aprofundando e aprendendo. Olha o comentário que eu fiz dessa pergunta. Emmanuel esclarece que nos planos espirituais a história é conhecida de forma mais precisa e sem as distorções humanas. Tem outra coisa, né? Eles têm realmente o conhecimento da história como ela foi. E muitos de nós não temos. Eu dou o exemplo da Bíblia. A Bíblia, segundo Anete Guimarães, é um livro folclórico, com todo respeito à Bíblia. É um livro folclórico que foi escrita num período e veio de duas línguas, o grego e o aramaico, se eu não estou enganado, que qualquer tradução você distorce, que se você não tiver o conceito histórico daquela época, você não vai saber o que está querendo dizer. Olha para você ver como é que a coisa... Quando a visão espiritual da história, eles viveram a história. Dessas palestras, tanto da Mônica como assistirem, tinham espíritos que estavam lá na crucificação de Jesus. Eles estavam lá e viveram a crucificação de Jesus, estavam perto dele. Então, mais um motivo para que a gente entenda que os nossos valores são distorcidos. Os nossos heróis aqui podem ser os misérios de lá, conforme falaram aqui, né? Aqui na Terra, os relatos históricos são frequentemente influenciados por interesses políticos, religiosos e sociais, o que pode alterar a verdade. Tem que dizer, a verdade absoluta não está conosco. Não está conosco. Nos planos espirituais, porém, os narradores têm uma visão mais justa e ampla, sendo capazes de apreender os fenômenos históricos, os seus mínimos detalhes, e sem as limitações impostas pelos preconceitos e convenções humanas. O espírito vivia naquela história, eu podia relatar como ela foi, ele viveu, ele viu. O espírito transcende tempo, é imortal. Então, assim, não tem nem que discutir, né? Isso permite que os espíritos compreendam a história em sua verdadeira essência, considerando não apenas os eventos materiais, mas também suas causas espirituais e o progresso moral da civilização. Essa que eu gostei demais dessa pergunta e dessa resposta. Vamos lá? Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis, tem por ser... Olha que pergunta mais capciosa. E só os necrológios são os elogios póstumos, que vai falar aí. Está esclarecendo. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, Entre aspas. em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte, de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O abre aspas, antigo herói, fecha aspas, volta ao orbe com as vestes de mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas
lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho, santificantes. Todavia, ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. O incensou quer dizer lisonjeou ou elogiou. Outra canelada, né? Você vê que você cultuar um espírito aqui como herói, que chega do lado de lá e não é, ele foca muito. Esse padre estava sofrendo, gente. A hora que ele manifestou, ele estava sofrendo. A linguagem dele de decepção estava na voz do médico. Olha que coisa mais interessante. Então, Acho que é memória, a leitura. não. Não, porque a filha ficou mais um. E ele era muito conhecido, e assim, né? E ele era muito cultuado dentro da igreja. Então, as pessoas, aí ele foi para que ele desencarnou, e aí as pessoas continuavam rezando para ele, pedindo a ele milagres. Só que ele tinha, né, durante a trajetória, né, que todo mundo quer, né? A gente perde uma santidade, seja em qualquer lugar, não é só um padre, não, né? Ou um profissional, dentro de casa, então. Aí ele, com certeza, deve ter tido os desvios dele, não tem igual muito bem, me sobe muito poder por causa dessa parte aqui. E aí o pessoal continua rezando para ele, pedindo, né? Só que ele está em uma zona inferior. Passando. E aí ele lá ele se sente envergonhado, né? Assim, por ter tanta gente rezando, pedindo ele milagre, que não era capaz de realizar as suas culpas mesmo, né? E ele. Exatamente o que está falando aqui. Esse exemplo é riquíssimo. Né? Necrológios são elogios póstumos. Sim. E nós vamos ver para frente, eu não me lembro se está nesse estudo aqui ou no outro, que é exatamente isso. Essa fixação em alguém de lá que não pode atender. E é assim mesmo, porque chegou do lado de lá, ele não quem era. E as pessoas continuam cultuando. Olha a resposta. Nós estamos aqui glorificando e elogiando, fazendo essas exéquias, e eles estão recebendo essas emanações do outro lado com verdadeiras torturas. Olha como é que o seu caso bateu aqui. Imaginamos várias figuras da história que podem vir à nossa mente em situações semelhantes, mas podemos colocar nossos olhos sobre a realidade da política, por exemplo, por onde pessoas são tratadas com excelência e etc. E vivem à custa de elogios e homenagens. Aí, na visão espiritual, na sabedoria do divino, aos olhos da lei de Deus, a coisa não está funcionando. Este teatro que está sendo montado aqui na Terra não vai dar em. Normalmente, nós não temos essa capacidade de apreciar as virtudes, os méritos das pessoas, especialmente as mais humildes. Geralmente, dá-se importância à vestimenta, o nível de riqueza ou a posição social. As celebridades são consideradas como seres especiais. Até como alguém ligado a essas pessoas adoece, esse exemplo eu achei bacana. O destaque da mídia é muito maior enquanto aos outros que estão penando por enfermidades muito mais graves e não recebem destaque algum. Foi um assessor de um cantor desse famoso. Adoeceu, virou um auê. Aí, ali eu vi isso aqui que eles falaram. Porque você pontua aquilo ali porque o cara é assessor de fulano. O fulano, então, é Deus, né? O fulano, então, nem se fala. Isso é muito triste. Nós vamos ver para frente, e eu gosto de falar assim, quando morre, eu penso assim, a vida inteira eu fui ligado com música, a vida inteira. Música clássica, hoje eu toco saxofone, eu gosto de estudar música e tal. Quando me doía a morte de alguém, é alguém muito poderoso nessa arte que, embora levava conhecimento, aí eu sentia. Mas eu sei que a pessoa, o dia que a gente for falar aqui da música angelical, que eu não sei se vocês vão falar, aí vocês vão ver o que eu estou querendo dizer de música. Então, às vezes a gente está cultuando a pessoa errada. Os verdadeiros heróis são aqueles que se tornaram seres humanos melhores e ajudaram mais, e foram dentro desse espírito da caridade, da fraternidade. Então, às vezes, a gente cultua. O que quer dizer que nós estamos cultuando falsos heróis? Esse é o resumo. E esses falsos heróis estão sendo marcados na história do homem e acertados na história divina. Chegou de lá, não tem como. Não, não foi, não. Aqui, ó. Olha o telão aqui, a imagem. Aqui o feedback, é o seu WhatsApp aqui, ó. É fato.
Está aqui. Você falou isso e a história verdadeira é essa, então você não é o que você pensava, você é. Simples assim, né, Patrícia? Sim, é engraçado. Deixa eu me lembrar, e na verdade, todas as pessoas que tomam conta dentro da doutrina, a mensagem é sempre para nós. Por mais que a gente fale do outro, com a história do outro, aí, assim, é a mesma coisa de você fechar os olhos alguém que você como para você mesmo, né? Você resolve as suas próprias palavras, suas próprias respostas, porque quando a gente escuta uma leitura assim, né? Ou ler um livro que conta a história, porque os nossos irmãos que desencarnaram, a gente aprende muito com eles da desobsessão, eu aprendi a explicar muitos irmãos espirituais da desobsessão, essas histórias, eu levo para mim, né, agradeço a eles, porque é uma oportunidade grande da gente, né, a gente fazer as nossas próprias mudanças internas, que não é fácil. Acho que no momento que a gente tenta se resgatar mesmo, porque acho que o diferencial da doutrina é justamente esse. É muito falado que a religião matou Jesus, justamente porque é muita guerra, muita briga por coisas que não é o propósito de Jesus em casa. E a doutrina te traz essa possibilidade de você buscar o seu próprio conhecimento, né? E você estudar a si mesmo, e às vezes a história do outro faz a diferença na sua história. E quando você traz essa história que você falou de uma forma distorcida, você fala assim, matou Jesus. Às vezes fala matou Jesus por uma distorção da história. E aí agrava mais a situação, porque, na verdade, no sentido figurado, claro, mas é isso mesmo. Se a gente tiver, dentro do espírito, se lapidar com tudo que a gente ouve, né? E a gente tentar também diminuir os julgamentos sobre todas as histórias que a gente ouve, né? Porque quando a gente está na reunião mediúnica, né? A gente sabe que a gente vai lidar com histórias. E, assim, dentro da saúde, eu mesmo contextualizando, eu penso que o atendimento aos irmãos desencarnados é como o meu atendimento dentro da saúde. Eu não posso selecionar quem eu vou atender, e eu acolho a história de cada um, e eu separo, né? Tento separar, sem julgamento, a história de cada um, porque cada um tem a sua história. O que a gente pode somar, a gente soma, e a história dele vai seguir. Às vezes não para a gente, porque a gente não está naquele mesmo caminho, mas ela serve para aqueles que seguem a gente. Então, a gente consegue... Mesmo você não está aqui no começo de hoje, nós falamos muito de remédio, de muito, tudo que você falou foi começado aqui antes. No contexto da ritualização, dos templos, das igrejas. Sim. E esse contexto que você deu aí, de saber a história de cada um, nós temos aqui um contexto a nível de caridade. O trabalho que você faz aqui na Terra, com quem está aqui, o trabalho que você faz com quem está do lado. Muito interessante isso, né? Vamos? A gente aproveita mesmo todas as histórias que a gente tem. Sabe o que eu aprendi com o Espiritismo? A observar as pessoas, sabe? E você observar exemplos. Independente de quais religiões essas pessoas são, né? Se manifestam, são dos exemplos. Porque é isso que eu acho que Jesus espera da gente, o caminhar. Então, quando eu vejo essa questão do herói, né, hoje eu me espelho muito, eu faço questão mesmo de contribuir com o trabalho, que mesmo eu não estando perto, eu acredito, porque eu vejo que o Cristo trabalha ali. Quando você começa a ver que Jesus está ali, que aquela pessoa, ela faz o que Jesus espera que ela fizesse, independente de qual religião. Porque o Espiritismo, ele abre esse leque. Ele faz com que você observe, né? Porque não é só a religião que eu congrego, mas é aquilo que Jesus ensina como um todo. Então, hoje eu vejo um exemplo que me admira muito, que é o Padre Lancelotti. O padre Lancelotti, ele cuida dos mendigos, ele cuida dos moradores de rua da Grande São Paulo, e ele é taxado veementemente porque ele dá essa assistência. Inclusive, recentemente, queria se taxar uma taxa de 17 mil para quem desse esmola na rua, os mendigos, onde o padre Lancelotti estava trabalhando e correndo. E chegou a ser votada. E pior, ela ganhou. Depois que ela foi embargada, parece que ela chegou a ser aceita por ele. Quer dizer, chegou no ponto de se taxar uma multa
quem desses móveis, você imagina a represália que esse padre, na minha concepção, o que ele faz é exatamente o que Jesus espera que ele fizesse, sofre todos os dias. Não sei se vocês acompanham o trabalho dele. Para e passo. É lindo. Como eu fiquei 3 anos e meio no trabalho do morador de rua, o Padre Júlio sempre foi a nossa referência. Ele é uma E os absurdos que ele sofreu, que ele continua sofrendo, está dentro dessa ignorância que a gente falou e dessa intolerância. E assim, não dá para entrar nisso agora, mas a história dele, eu sei muita história, conheço muito, vi muito, e fico muito indignado com as coisas que eu vi, com processo processo judicial. Antes da multa de 17 mil, teve um processo que eu não sei de quê. Ele foi acusado covardemente de pedofilia. Então, aí só fica uma pergunta que eu não quero resposta agora. Por que o ser humano, que esse cara que é o vereador de São Paulo, está ligado, pelo que eu sei, a igreja evangélica faz uma coisa? Nós vamos falar da intolerância. E da nossa resposta a esse tipo de intolerância. E ele fala como se tivesse certo, esse cara. Revoltante, né? Sobre essa palavra, é que às vezes nós somos muito miseráveis, né? Enquanto ser humano é religião muito miserável, em termos de pensamento, de forma de pensar, que às vezes, por exemplo, esse padre, só dele ter uma amizade com algum homem político que seja rixa, ali já tem um motivo para ele não ser, e para ele não estar isso. Porque pode dar o viés de ser um apoio partidário, que hoje, infelizmente, mais um pouco. Ainda mais São Paulo. É muito por aí. Esse é um tema tão bom que a gente pode conversar dentro depois, tá? Tirar uma hora aí. Marina, vamos para 83, que tem coisa muito interessante para a gente ver aí. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das cinessuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos prósperos. Prósperos são aqueles que ainda virão. Olha que resposta de novo. O Emmanuel começa a subir o tom com algumas coisas no livro, vocês vão perceber depois. Ele começa a subir o tom de uma maneira assim, muito enfática. Isso aqui, gente, olha a resposta que eu montei aqui para vocês terem uma ideia. A advertência a todos nós. Está deixando claro que sim, o historiador é responsável pelos juízos falsos da história, sim, ele está divulgando. Existe responsabilidade porque o historiador, seja um professor, ou seja um palestrante, ou seja o que for, se é professor de sala de aula, você não pode contar mentira. Hoje em dia, professores ganharam as redes sociais, muitos excepcionais usaram bem, estão usando bem, outros não. Tem alguns que falam para milhões de seguidores em YouTube e no Instagram. Imagina a responsabilidade desse espírito encarnado. Pode ser um de nós que está levando aqueles além que o seguem ao erro proposital, a inverdade e a seguir postagens falsas. Isso é o que você mais tem hoje. Como o pessoal não pensa, a gente tem muito golpe porque as pessoas não pensam. E isso aqui é uma coisa que não se pensa. Mas vai me dizer que esse povo que está aí, tem um caso agora em evidência de um determinado cantor que está envolvido com jogos de azar, vocês viram? Eu já estava pensando, esse cara fala para milhões de pessoas. Não foi isso. E se ele... Ontem ele falou no show que ele é uma pessoa honrada e honesta. Espero que sim. Mas as provas estão dizendo outra coisa. Olha para você ver, e as pessoas cegamente eram defendendo aquela pessoa sem saber. A investigação da Polícia Civil vai aumentar, vai entrar a Polícia Federal e vai instar o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que ali tem prova suficiente, vai fazer a denúncia. Fazendo a denúncia porque tem prova. Segundo o que eu já li, já existem provas, já estão lá. O que eu vi é inconteste, é crime de lavagem de dinheiro. Por que eu estou falando isso? Gente, que responsabilidade que esse povo tem de falar para 5, 6 milhões de seguidores. Que responsabilidade moral que você tem para se contar uma história.
E vai me falar que o historiador que é falso não vai ter. Lógico que ele tem responsabilidade. Lógico que isso vai acontecer. Só para finalizar aqui, Patrícia, eu te passo a palavra. É um grande consolo saber que temos do lado, o nosso lado, a lei divina, que cuidará daqueles que a justiça da terra não vai alcançar. Para mim, se as pessoas tivessem a noção que vão passar no plano espiritual, mudava seus condutos. Falei isso muitas vezes já. Mas toda hora ele caixa. O que você queria falar? Porque a gente está falando desse cantor, então, assim, ele, quando ele perdeu a mãe dele, se sensibilizou muito a nação, né, com a perda da mãe dele. Aí eu fico pensando, a mãe dele era uma senhora tão simples, né, e tal. A gente fica imaginando, né, para ele que talvez desconheça, né, a posição que a mãe dele deve estar desesperada, falar para esse filho, né, para ele tomar... Vamos dar para ele a presunção de inocência, isso até o momento que for provado, fica mais digno da nossa parte, né? Mas vamos pegar o caso fictício como se fosse uma vez. Mas eu posicionei porque, assim, eu falo assim, imaginando como que, não só a dele, mas os nossos familiares, como vê a gente falhar, como que deve dar vontade de falar. Os nossos anjos guardião é assim com a gente, ele não pode, mas ele tem vontade. Né? Não vá para esse caminho, não vá. Esse é o exemplo, mas você vê no final aí que falava justamente sobre isso. Sabe onde é que esbarra aí a minha indignação? Não precisa de dinheiro. Justamente. Ele é um menino simples. Não precisa de dinheiro. Tá? Esses caras estão multimilionários e continuam com ganância exagerada, sendo que eles não têm mais o que fazer. E aí vem um comentário meu, não é maldoso, não. Mas você pode contar nos dedos quem tem um trabalho social. E um trabalho social que não apareça. Não é para mostrar que tem. Tem uma foto na internet muito bacana de um cara entregando uma cesta. É um desenho, na verdade. É um quadrozinho pintado. O cara entregou a cesta para uma família e está lá com o celular tirando a foto. A expressão daquela família, gente, eu fiquei arrepiado. Que ali espelhou, assim, a humilhação. Essa é a... Porque, olha, até arrepio. Como é que pode? Não preciso de dinheiro, continuo fazendo coisa errada, continuo usando de forma errada. Esse pessoal não tem noção do que vai acontecer com eles quando a justiça divina chegar. E não é vingança. Como é que a doutrina espírita é tão bacana? Gente, você vai recapitulando. A tela plasmada depois que a gente morre está em vários livros, viu? Não fica brincando. Só que agora está mais moderna. Tem umas postagens de WhatsApp, tem umas postagens de Facebook, Instagram, mas está lá. Cheio de tecnologia lá também. Mano, vem cá. Pois, olha aqui isso. O que é isso aqui? O que você fez isso? O que você quer fazer agora para você? Não é que essa do Instagram? Nosso lar tinha, A né? mão esquerda não sabe o que dê, a mão porque ela tá direita. Que ele fez mais assim, né? O sentido é aquele mesmo. Patrícia. E, na verdade, gente, isso é a coisa mais divina que tem dentro da filosofia. É a reparação do erro. O cara é um pecador. Não, ele é pecador, não, ele errou. E se ele continua errando de propósito, vai aumentando a gravidade do que ele tem que reparar. Chegam a expiações dolorosas, demoradas, profundas, tristes, mas que às vezes o próprio espírito escolhe. Se não for escolher, vai ser com sorte, como a gente já falou aqui. Sim. Verdade. Eu acho que enquanto a gente, como ser humano, não entender que aquilo que eu falo do mundo do Carlos lá no mesmo, porque enquanto a gente não tiver essa mentalidade bem, né, eu acho que sabe, é uma noção verdadeira, que eu falo daquela pessoa. Imagina quantas pessoas estão julgando, perdendo seu dinheiro, às vezes o dinheiro que às vezes é para comprar um alimento, mas a compulsão do vício e a loucura de se jogar faz com que ela jogue. Sabe, eu fico pensando, às vezes aquele dinheiro que você desvia na política, às vezes aquele troquinho que você recebeu ali a mais, você fez de bobo e não falou nada com o caixa, porque se a gente tivesse essa noção de que tudo aquilo que a gente, né, causa ao outro, a gente vai ter que reparar, né? Eu acho que a gente pensaria melhor nessas questões. Sabe o que seria legal? Aquilo que você não consegue enganar a sua consciência, você não faz. Acabou. Fechou.
E isso se torna uma normalidade na nossa vida a partir do momento que você entende a bondade, a bondade divina, a justiça divina, o exemplo de Cristo, algumas pessoas que vieram desse mundo nos trazer exemplos maravilhosos. Isso se torna uma coisa corriqueira na nossa vida. O que não é nosso, não é nosso, da maior simplicidade. Não tem muito esforço. O que você está falando aí é o básico de honestidade. Muitas vezes não tem. Vamos para 84, fechar o dia? Se o espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? Olha que pergunta, hein? Essa aqui. Olha lá, Carlão. A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas Segura a canela. Olha, para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando o seu socorro muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de olvidarem ou esquecerem. os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Falei com o sexto Emmanuel de subir no tom, né? Ele vai subir no tom mais ainda, principalmente em questões relacionadas ao que ele chama de igreja romana. Então, vamos ver para isso aqui, gente, é um chute na canela mesmo e é escancarar a situação humana. Por isso que eu falo, a gente está falando de coisas aqui, vocês não estavam no início, eu falei que eu vim comentar as coisas que eu achava de rituais que eu vivi e que me fizeram muito mal. Não estou julgando e nem condenando a igreja de ninguém, eu estou falando uma realidade, eu estou botando um fato. E esse fato ele é aberto pelo esclarecimento espírita que a gente tem. Então, aqui, ó, vamos seguir. Emmanuel responde que a canonização pelos homens não modifica a realidade espiritual do espírito. Um espírito que foi canonizado pela história humana, mas que ainda não alcançou a perfeição, pode receber as orações dos seus devotos, mas a resposta às preces depende de suas capacidades e da sua posição evolutiva. Nós falamos do sofrimento de muitos. Como tudo é individualizado, não existe uma regra geral, tudo vai depender do estágio que está cada um. O nível de sofrimento vai aumentar. E a gente sabe, quanto mais elevado for o espírito, menos denso é o seu perispírito, mais sutil ele vai ficando. E nesse nível também é a mesma coisa. Quanto mais evoluído ele for, mais fácil ele tem de receber. Quanto menos ele for, mais doído, sofrido, mais ser, conforme falou na pergunta anterior, né? Continuando aqui. Na visão espírita, a canonização, como praticada pela Igreja Católica, não possui o mesmo significado e impacto que ele é atribuído nas tradições religiosas. No Espiritismo, não há santos no sentido estrito, ou seja, espíritos que sejam declarados santos por instituições humanas não têm necessariamente o estado de perfeição ou privilégio espiritual absoluto. Na minha modesta opinião, nenhuma instituição humana tem condição de definir se o espírito é elevado. E os critérios que são usados hoje são absolutamente inócuos, não tem sentido. Né? Gente, os milagres de Jesus, todos foram milagres, entre aspas, foram mostrados à luz da mediunidade. Eu coloquei lá no grupo, você viu aqui, aquele texto dos textos mais incríveis que eu já vi na minha vida. Vamos voltar e ler de novo. A mediunidade com Jesus. Explica tudo o que ele fez à luz da mediunidade. E quem está aqui estudando mediunidade começa a fazer um link das coisas e vê que não existe mesmo, que não tem explicação. Né? Continuando. No Espiritismo, não há santos no sentido estrito, ou seja, espíritos sejam declarados santos por instituições humanas não tem necessariamente o estado de perfeição absoluta. O conceito de santidade, entre aspas, é relativo ao grau de evolução espiritual. E todos os espíritos estão em constante processo de perfeiçoamento moral e intelectual, independentemente de terem sido canonizados ou não. Quantos santos foram canonizados em troca de alguma coisa? Quantos santos compraram o título de santo para poder ter lugar no céu? Na Idade Média e outras coisas.
Quantos santos foram verdadeiros algozes e covardes de guerra? Quantos? Então, isso só mostra que não tem sentido a forma humana de se ver essas coisas. Lembrando, que aqui, acabei de falar, lembrando que foram canonizados até inquisidores e outros criminosos, cuja santidade, entre aspas, nunca existiu, transformando esse processo em uma grande fraude em muitos casos. A doutrina espírita esclarece que todos os espíritos estão em processo de evolução e que a santificação, no sentido pleno, é alcançada apenas por aqueles que atingiram o grau elevado de pureza e virtude. Além disso, Emmanuel explica que as orações sinceras, feitas com boa intenção, nunca são desperdiçadas, mesmo que o espírito a quem são dirigidas ainda não tenha elevando-se o ponto de interceder ou responder a elas diretamente. Nesses casos, as orações podem ser encaminhadas a outros espíritos mais evoluídos que têm condições de auxiliar e atender às necessidades do devoto. Ou seja, o verdadeiro valor da oração está na sinceridade de quem ora, e não necessariamente do espírito a quem é dirigido. Portanto, o importante é a fé e a intenção com que as orações são feitas, pois elas sempre serão recebidas e analisadas por espíritos mais elevados ou por forças divinas, que podem agir em benefício dos que oram e daqueles com quem se ora. Essa explicação reforça a visão espírita de que a evolução espiritual é contínua e que a canonização ou o reconhecimento terreno não determina o verdadeiro estado de evolução de um espírito no plano espiritual. E tenho dito, fechou com chave de ouro. Não tem muito o que falar aqui, não. Está bem claro, né, essa nossa resposta. Quantos minutos estão falando aí, cara? Não, faltam 10 minutos ainda, dá para a gente avançar. Oi. Ele vem, na verdade, quando ela vem mais expressiva, é a sua grande oportunidade dele, né? E, na verdade, quer ajustar muitas coisas que ele deixou de ditas lá atrás. Então, eu acho que o médico está para o padre, está para o pastor, está para o palestrante, que às vezes ele não é médico ostensivo, mas ele, né, pelo dom da palavra, dele semear a palavra, divulgar o bem, de falar o bem, né, em nome sempre de Jesus, né? E aí fica, né, a deixa para aqueles que às vezes nós mesmos, todos nós vamos escapar. O que é muito raro em nós, em relação desses tipos, desde pequeno. Então, a gente trouxe, isso fez parte da nossa história, as religiões, mas a gente, né, quando veio para cá, a gente decidiu seguir esse caminho mesmo, por mais que a gente não consiga executar ele até o fim, né, porque a gente está aqui, a gente é perfeito, mas a gente está buscando o caminho de evolução. Por mais que seja doloroso, a gente está no caminho que a gente quer prosseguir e a gente pensa em não desviar, acredito eu que sim. Entendido, estou com você. 85, vamos ler mais uma? As primeiras formas planetárias obedeceram a um modo especial pré-existente? Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecessem a um molde pré-existente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam um fluxo sagrado do coração do Cristo. A verdade é que, assim como as nossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Vemos aí a espontaneidade do Cristo da Terra. Segundo o livro A Caminho da Luz, esteve aqui presente com uma comunidade de espíritos puros na região planetária, nesse sistema solar, antes mesmo dele existir. E aí eu queria fazer esse esclarecimento lá. O Big Bang que a gente estava falando, eu ouvi uma coisa essa semana que me deixou intrigado. O Big Bang ele pode ter sido responsável pela cria da nossa galáxia, e não da existência toda. Aí eu falei, uai, aí muda a concepção nossa.
Porque se ele foi responsável pela criação só dessa galáxia, ele pode ter existido. O que eu entendo, o que eu entendi, é que foi pela criação de todo o universo. E aí me surgiu essa dúvida atroz que nós temos que pesquisar mais para poder entender, né? Veio para projetar as bases do nosso sistema, do nosso planeta. Não havia um modelo que foi copiado, foi de acordo com a necessidade do propósito do planeta, como se fôssemos ali naquele bairro construir uma escola. Que tipo de alunos ela vai atender? Alunos muito avançados ou alunos muito atrasados. O planeta é uma escola para alunos muito atrasados, com várias possibilidades, para que esses alunos se desenvolvessem a caminho da luz e a caminho de Deus. Fala da geologia e fala do que nós já sabemos, que há 4 bilhões e meio de anos, Cristo vem construindo o planeta. E isso é falado em várias obras da literatura espírita, que ele vem criando esse nosso planeta de acordo com as necessidades que tem dele. Pode ir, Maria. Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço, na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações, no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Só para fechar, então, eu vou só ler a resposta que eu coloquei para a gente encerrar. A evolução do princípio espiritual não pode ficar limitada ao nosso entendimento, ao nosso desconhecimento. Nós estamos numa experiência espiritual temporária, visando o nosso progresso, nosso aperfeiçoamento espiritual, moral, material, em todos os princípios que nos regem. Tudo isso está caminhando para o aperfeiçoamento, para a pureza, para o limite da perfeição, a fim de que nos aproximemos de Deus ao longo das eternidades. Bacana demais, né? Bom, semana que vem nós vamos continuar no 87. Eu queria fazer um convite especial para que vocês divulgassem. Semana que vem nós vamos fazer um estudo dos 20 exercícios para nossa reforma íntima na visão de Chico Xavier. É um negócio maravilhoso. 20 ações, nós vamos falar de uma por uma aqui. Ver se a gente consegue fazer em 3 minutos cada um para caber numa hora, né? Mas é um estudo que eu queria que muita gente participasse, porque ele vai ser a essência do nosso trabalho. Bom, Beto, você vai colocar ele qual horário? Tenta colocar no horário das 19. Mas, nós estamos com uma situação, né? A gente voltou às 18 porque foi pedido. E agora... Só que aqui inverte, a gente faz o livro. Primeiro, pode ser que o livro não tem, ele não tem prazo, né? E se a gente for pegar no estudo do outro, ele vai ser limitado. A gente tem que esgotar aquele tema num dia, o livro não, né? Aí não gostei, eu vou inverter. Nós temos duas opções, ou a gente volta para o horário de 6h30, e aí eu acho que vamos perder. Vocês não estavam aqui, mas sobre a discussão que nós tivemos, foi muito bacana. Não, tá certo. Não, eu vou inverter. Eu vou fazer a experiência. E aí o problema é que a Marina tem que estar aqui 6 horas e tem que ler a pergunta. Então, pessoal, vamos... É só nessa. Mas a ideia é boa. Pode ser que tenha mais desse outros também. Vou falar agora. Isso. Vocês são tanto de intuição, esses temas livros, eles vieram uma hora que eu via que está precisando complementar o livro. Eu vejo lá os temas, eu muito doida para poder participar. Esse vai ter que agora é qual? Do Céu e Inferno. Do Evangelho. Do Evangelho eu não sei se está tendo mais não, quero ser listado também, mas eu não sei, tem que olhar na programação. Eu acho que não está tendo, não. A gente também estuda o Evangelho. Então são os dois.
Pessoal, então vamos respeitar o horário de quem está chegando. E, para encerrar, eu queria pedir ao meu amigo Carlos aqui para respirar fundo e fazer aquela oração de agradecimento para nós pelo maravilhoso dia que nós tivemos. Gratidão, meu Pai, por mais uma noite a gente estar aqui, na casa de oração. Gostaria de pedir a espiritualidade maior, que a gente possa retornar para as nossas casas, nosso lar, nosso aconchego, um coração aliviado por mais uma vez a gente ter recebido essas palavras maravilhosas, a gente poder ter aprendido mais uma vez com o Consolador e com o tema que a gente aprofundou e que a gente possa retornar mais aliviado, mais amparado, seguir as nossas vidas, cada vez mais seguir o nosso processo evolutivo. Que assim seja. Bom, pessoal, então fica o convite para a semana que vem, os 20 exercícios sobre reforma íntima na visão do Chico Xavier. Vai começar, então, às 19 horas, o pedido da CISFA. Pessoal online, obrigado. Vamos parar a gravação agora. Dá para as 21 horas, desta conta eu vou subir para o meu canal do YouTube. Quem quiser assistir depois de novo, está à disposição. Tchau para vocês, muito obrigado. Até semana que vem.